Olá, pessoa, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Instante Audiobooks. Agora você poderá usufruir do conto A Feiticeira, de Anton Chekhov. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se tiver algum livro ou algum conto que você queira ouvir aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários, tudo bem? Dito isso, fique agora com a obra completa. A Feiticeira. Era quase meia-noite. Deitado em um imenso leito na casa do sacristão, o chantre Savelli Dicken não dormia, ainda que tivesse o hábito de dormir cedo como as galinhas. Sob a coberta imunda feita de restos de chita de todas as cores, apareciam seus ásperos cabelos ruivos. Da outra ponta da coberta saíam 2 pés imensos, que havia muito não eram lavados. Escutava. A casa do sacristão era cercada pelo muro curial e sua única janela dava para o campo onde se travava uma verdadeira guerra. Era difícil perceber o que provocava a imensa algazarra, ou notar pela perda de quem a natureza punha tudo de pernas para o ar. Mas a julgar pelo seu esbravejar incessante e sinistro que repercutia violentamente, alguém estava em perigo. Uma força vitoriosa corria pelos campos, danificava a floresta e os telhados da igreja, batia furiosamente nas janelas, varria, rasgava, e qualquer coisa vencida urrava e chorava. O gemido lamuriento ouvia-se ora além da janela, ora no telhado, ora descendo pela chaminé. E não era um apelo de socorro que se sentia nele, mas a angustiada consciência de que não havia mais salvação, de que era tarde demais. Os montículos de neve estavam cobertos por uma fina casca de gelo e lágrimas congeladas tremiam sobre eles e sobre as árvores. Pelos caminhos, os atalhos desafogavam um suco de lama e de neve fundida. Era o degelo. Mas através da noite opaca, o céu não o percebia e enviava com toda a sua força novos flocos de neve. O vento rodopiava como um homem ébrio, e sem permitir a neve tocar a terra, fazia-a voar nas trevas à sua mercê. Savelli ouvia o atordoante concerto e franzia o rosto. Sabia, ou pelo menos julgava adivinhar, a que levava toda aquela algazarra e de quem ela era obra. Eu sei, dizia em um rosnar ameaçando alguém com o dedo sobre a coberta. Sei de tudo! Perto da janela, sentada em um escabelo, estava sua mulher, Raissa Nilovna. Sobre outro escabelo, uma lâmpada de lata que, como se estivesse intimidada e incerta de suas forças, derramava uma tênue luz vacilante sobre seus largos ombros, sobre os belos e apetitosos relevos de seu corpo, sobre suas tranças espessas que tocavam o solo. Costurava sacos de grossa estopa. Suas mãos corriam ligeiras, mas todo o seu corpo, seus olhos, suas sobrancelhas, seus lábios carnudos, seu longo pescoço, imobilizados pelo trabalho monótono e mecânico, pareciam dormir. De quando em quando, erguia a cabeça para relaxar o corpo fatigado e olhar furtivamente à janela, além da qual se desencadeava a tempestade. Mas logo voltava a debruçar-se sobre o grosso tecido.
Nem desejos, nem tristeza, nem alegria. Nada transparecia em seu rosto de nariz arrebitado e faces marcadas de covinhas. Assim como nada expressa uma bela fonte quando ela não está jorrando. Ao terminar um saco, atirou-o no chão e, após espreguiçar-se com visível prazer, deteve sobre a janela o seu olhar fixo e terno. Pelos vidros deslizavam lágrimas e a brancura dos efêmeros flocos de neve que, tombando, se fundiam. Vem deitar-te, resmungou o chantre. A mulher não respondeu, mas subitamente seus cílios começaram a se mover e a atenção brilhou em seus olhos. Savelli, que sob as cobertas vigiava sem cessar as expressões de seu rosto, ergueu a cabeça e perguntou: O que há? Raíssa respondeu docemente: Nada. Parece que está chegando alguém. Com as mãos e com os pés, Savelli atirou longe as cobertas, ajoelhou-se na cama e fitou a mulher com expressão aparvalhada. A luz tímida da pequena lâmpada iluminou a face peluda e crestada do chantre e deslizou por sua áspera cabeça. Estás ouvindo? Perguntou a mulher. Através do ulular contínuo da tormenta, ele apreendeu um som de campainha muito fino, quase imperceptível, semelhante ao zumbido de um mosquito que se zanga quando é impedido de pousar em um rosto. É o correio, resmungou Savelli, sentando-se sobre as pernas. A 3 verstas da igreja passava a mala postal. Quando o vento soprava do lado da estrada, os habitantes da casa ouviam as campainhas. A mulher do chantre suspirou. Senhor, como se pode viajar com um tempo desses? Questão de dever. Queiram ou não, é preciso trabalhar. O som pairou no ar e extinguiu-se. Já se foi, disse Savelli, voltando a se deitar. Mas mal teve tempo de puxar as cobertas. Logo, um som nítido da campainha retornou a seus ouvidos. O chantre, inquieto, olhou para a mulher e saltou da cama sacudindo-se todo. Pôs-se a andar em torno da lareira. A campainha ainda ressoou um pouco, depois silenciou como se tivesse sido arrancada. O chantre murmurou, detendo-se, olhando a mulher, os olhos meio fechados. Não se ouve mais nada. Exatamente nesse momento, o vento chicoteou a janela e chegou com um som fino e agudo. Savelli empalideceu, tossiu e arrastou pelo chão seus pés nus. O correio perdeu sua rota, disse com voz rouca, olhando colericamente a mulher. Estás ouvindo? A mala postal extraviou-se. Eu sei. Pensas que não compreendo? Sei de tudo. Que o diabo te carregue. A mulher perguntou suavemente, sem desviar os olhos da janela. O que sabes? Sei que és tu que fazes tudo isso, mulher diabólica. É obra tua esta tormenta, o correio extraviado. És tu a culpada, és tu. Estás louco ou és imbecil? Replicou tranquilamente a mulher. Há muito tempo venho notando. Desde o dia do nosso casamento, senti que há em tuas veias sangue de cadela. Ora! Exclamou Raíssa surpresa, erguendo os ombros e benzendo-se. É melhor que faças o sinal da cruz, idiota! És uma feiticeira sem remédio, acrescentou Savelli, com a voz surda e dolente, assoando rapidamente o nariz em sua própria camisa. Embora sejas minha mulher e de condição eclesiástica, direi em confissão o que és. É o meu dever. Senhor, proteja-me e salve-me.
No ano passado, no dia do profeta Daniel e dos 3 adolescentes, houve também uma tempestade de neve. E o que aconteceu? Um operário veio até aqui para se aquecer. Depois, no dia de Santo Aleixo, o homem de Deus, o rio desgelou. O chefe de polícia veio, conversou a noite toda contigo, maldito. Pela manhã, quando saiu, tinha olheiras e as faces cavadas. Hein? O que dizes disso? Também por 2 vezes na festa do Salvador houve tempestades e nessas ocasiões um caçador veio passar a noite. Vi tudo! Que o diabo te carregue! Vi tudo! Ah, agora ficaste mais vermelha do que uma lagosta, vês? Não viste nada disso? Tenho certeza. Vi sim. E neste inverno antes do Natal, no dia dos 10 mártires de Creta, quando a borrasca durou um dia e uma noite, lembras-te? O escrivão marechal perdeu-se, não achou o caminho e veio parar aqui, o cão. E logo por quem te enfeitiçaste? Por um reles escrivão. Gastar tempo com uma coisa dessas. Um aborto do diabo. Um ranhoso que não enxerga um palmo acima do chão, com a boca cheia de borbulhas e o pescoço torto. Se ao menos fosse belo, mas é nojento, cachorro. O chantre tomou fôlego, enxugou os lábios e ficou atento. Não mais se ouvia a campainha, mas o vento bateu no telhado e a janela vibrou novamente. Savelli continuou. E agora? A coisa se repete. Não é por acaso que o correio se extravia. Podes cuspir-me na cara, se não é a ti que ele procura. Ah, o diabo conhece bem suas tarefas. Vai extraviá-lo e o trará até aqui. Eu sei, eu vejo. Não podes mais ocultar-te de mim, guizo do diabo, monstro de luxúria. Adivinhei teus pensamentos desde que a tormenta começou. És um imbecil. Então achas que sou eu quem fabrica o mau tempo? Sim, tenho certeza. Podes rir. Pensas que não tomo nota? Sempre que teu sangue ferve, faz logo mau tempo. E a cada tormenta surge-nos um cretino qualquer. Isso acontece todas as vezes. Logo, és tu a culpada. Para ser mais persuasivo, o chantre levou o dedo à testa, fechou o olho esquerdo e prosseguiu, arrastando a voz. Ah, loucura e danação de Judas! Se fosses realmente uma mulher e não uma feiticeira, devias indagar se esses homens são um operário, um caçador, um escrivão, e não o próprio demônio disfarçado em suas figuras. Hein? Devias indagar, não devias? Ai, como és cretino, Savelli, disse a mulher, suspirando e olhando o marido com piedade. Quando meu pai morava aqui, muitas pessoas vinham procurá-lo para curar as febres. Das aldeias, dos lugarejos, das fazendas dos armênios, quase todos os dias, sem que fossem tomados por diabos. E agora, se aparece alguém uma vez por ano que seja para abrigar-se do mau tempo, ficas logo pensando em feitiçarias? Imbecil que és! E imediatamente tua cabeça se enche de toda espécie de maus pensamentos. A lógica da mulher abalou um pouco Savelli. Afastou os pés nus, baixou a cabeça e refletiu. Não estava ainda firmemente convencido quanto às suas suspeitas, e o tom sincero e tranquilo da mulher o desarmou completamente. No entanto, depois de pensar um pouco, balançou a cabeça e disse: É que nunca vêm velhos ou aleijados. São sempre homens jovens os que pedem para passar a noite. Por quê? Se ao menos buscassem apenas aquecer-se, mas não. Fazem o jogo do diabo. Não, mulher, não existem criaturas mais ardilosas no mundo do que as da espécie feminina. Do verdadeiro espírito, meu Deus, tem menos do que um estorninho, mas de sua malícia diabólica, que a rainha dos céus nos salve. Escuta a campainha do correio. Aconteceu logo que o temporal começou. Adivinhei teus pensamentos. Fizeste as tuas feitiçarias. Teceste as tuas teias, aranha.
Mas que razões tens para me maltratares assim, desgraçado? Por que te colas a mim, Resina? Maltrato-te porque se suceder algo diferente esta noite, Deus preserve disso. Irei amanhã mesmo de madrugada procurar o padre Nicodim para lhe contar tudo. Direi o que está se passando. Assim, perdoe-me, seja generoso, padre, não tenho culpa, mas minha mulher é uma feiticeira. Por que digo? Por quê? O senhor quer saber por quê? Por isso, por aquilo? Então, pobre de ti, mulher, serás punida, e não só no juízo final, mas aqui mesmo, neste mundo também. Para isso existem os rituais. Subitamente bateram à janela, de forma tão violenta e inusitada que Savelli empalideceu e encolheu-se de medo. A mulher sobressaltou-se, empalidecendo também. Vindo de fora, soou uma voz grossa, profunda e trêmula. Em nome de Deus, deixe-nos entrar para nos aquecermos um pouco. Não ouvem, por piedade! Abram, estamos perdidos! Quem sois? Perguntou a mulher do chantre, receosa de abrir a janela. Somos da mala postal! Respondeu a outra voz. Nunca fazes tuas feitiçarias em vão, disse Savelli num gesto desanimado. Já chegaram. Eu tenho razão, vês? Mas cuidado contigo. O chantre deu 2 saltos adiante da cama, atirou-se sobre o colchão e, fungando raivosamente, virou o rosto para a parede. Logo, uma rajada fria bateu-lhe as costas. A porta rangeu e, no umbral, apareceu um vulto alto, coberto de neve. Atrás dele, um outro vulto também todo branco. Devo trazer os sacos? Perguntou o segundo vulto, o da voz rouca. Não, podem ficar lá. Dito isso, o primeiro homem começou a desabotoar a capa de montanha. Antes mesmo de terminar, arrancou-a juntamente com o gorro, atirando-a irritado para perto da lareira. Depois despiu com dificuldade o casaco, atirou-o no mesmo lugar do manto e pôs-se a andar pela sala sem lembrar-se de dizer boa noite. Era um jovem funcionário do correio metido em uma túnica de uniforme bastante gasta e em botas surradas e sujas. Reaquecido pelo movimento, sentou-se diante da mesa, estendeu os pés lameados sobre os sacos e apoiou a cabeça nas mãos. Seu rosto branco com manchas vermelhas guardava ainda as marcas dos sofrimentos e das dificuldades que enfrentara. Crispado, com expressão angustiada, a neve liquefazendo-se em suas sobrancelhas, em seu bigode, em sua barba bem aparada e arredondada, ele era, apesar de tudo, um belo rosto. Que vida de cão! Falou numa rosnadela, olhando as paredes, talvez sem acreditar ainda que estivessem em um abrigo aquecido. Quase passamos sem ver. Não fosse esta luz da janela, não sei o que nos teria acontecido. E só o diabo sabe quando tudo isso passará. Não há sentido nessa vida cachorra que levamos. Onde estamos? Perguntou, baixando a voz e fixando interrogativamente a mulher do chantre. Próximo a Guliaevo, na propriedade do general Kalinovski, respondeu Raíssa, tocada e corando. Ouviste, Stepan? Disse ao companheiro retido na porta pela largura do saco de couro que trazia nos ombros. Estamos em Guliaevo. Sim, tão longe ainda? Deixando escorregar as palavras com um suspiro rouco e entrecortado, o cocheiro saiu e pouco depois reapareceu com um segundo saco, bem menor do que o primeiro. Saiu mais uma vez e trouxe o sabre do correio, pendente de uma larga correia muito parecido com o longo gládio achatado que os artistas populares colocam nas mãos da imagem de Judite, perto do leito de Holofernes. Depois de enfileirar os sacos ao longo da parede, sentou-se e acendeu o cachimbo. Talvez queiram tomar um pouco de chá, disse a mulher do chantre. Não se trata de tomar chá, respondeu o homem de cara fechada.
Trata-se de nos aquecermos um pouco e partir o mais depressa possível. Não podemos chegar atrasados para o trem da mala postal. Descansaremos uns 10 minutos e seguiremos viagem. Só queremos que tenha a bondade de nos indicar o caminho. A mulher suspirou. Parece castigo de Deus um tempo assim. Sim, talvez seja. Quem é a senhora? Nós? Somos daqui mesmo, adidos à igreja. Pertencemos ao clero. Vejam, meu marido já está deitado. Levanta-te, Savelli. Vem dizer boa noite. Antes, existia uma paróquia aqui, mas foi suprimida há 1 ano e meio. Quando os chefes viviam aqui, vinha muita gente, é natural. Bem que valia a pena termos de um padre. Mas agora, faça ideia, como poderia viver aqui um clérigo com a aldeia mais próxima, Markovka, a 5 verstas? Savelli, no momento, não tem cargo. Está substituindo o zelador. Foi incumbido de tomar conta da igreja. Então, o homem ficou sabendo que, se Savelli tivesse ido falar à mulher do general e escrito uma carta ao arcebispo, certamente lhe teriam dado um bom lugar. Mas não o fizera porque era um sujeito preguiçoso e selvagem. Se bem que, servindo ele de zelador, continuamos a fazer parte do clero, esclareceu ainda a mulher do chantre. E de que vivem? Perguntou o funcionário do correio. Há o prado e o jardim da igreja, mas isso não rende grande coisa, disse suspirando a mulher. O padre Nicodim, de uma cidade próxima, que tem olho grande, acha que só por causa que reza a missa aqui, nos dias de São Nicolau do verão e de São Nicolau do inverno, tem o direito de pegar quase tudo para ele. E não há ninguém que nos sustente. Estás mentindo! Gritou Savelli. O padre Nicodim é uma santa alma, uma flâmula da igreja. O que ele pega é regulamentar. O hóspede disse sorrindo. Como teu homem é zangado? Estás casado há muito tempo? Há 4 anos, contando do domingo do perdão. Papai era chantre aqui. Quando sua hora se aproximou, dirigiu-se ao consistório pedindo que seu lugar ficasse para mim, até que nomeassem um chantre solteiro e eu me casasse com ele. Foi assim que me casei. O funcionário do correio brincou. Então, com uma só cajadada, mataste 2 coelhos, hein? Pegaste o lugar e pegaste a mulher? Disse a Savelli, que se conservava silencioso e de costas. Savelli agitou nervosamente o pé e reaproximou-se da parede. O hóspede levantou-se, espreguiçou-se e sentou-se sobre um dos sacos. Ficou um instante pensativo. Depois, apalpou o saco em que se sentara, examinando, mudou o sabre de lugar e espichou-se com uma das pernas pendentes. Vida de cão! Resmungou, levando as mãos à cabeça e fechando os olhos. Não desejo uma vida dessas ao mais feroz dos tártaros. Logo veio o silêncio. Ouvia-se Savelli fungar enquanto o funcionário do correio adormecido respirava lenta e tranquilamente, deixando escapar a cada exalação um ruído cheio e prolongado. Dir-se-ia em certos momentos que uma pequena roda mal lubrificada rangia em sua garganta. Sua perna trêmula arranhava o saco. Savelli voltou-se sobre as cobertas e olhou lentamente ao redor. Sua mulher, sentada no escabelo, o rosto entre as mãos, contemplava o hóspede e seus olhos tinham a fixidez dos seres dominados pelo espanto e pelo medo. Irritado, grunhiu. Vamos! O que estás olhando? O que te importa? Continua deitado e deixa-me em paz, respondeu a mulher sem desviar o olhar da cabeça loura do jovem. Savelli, furioso, suspirou profundamente e de novo virou-se para a parede. Instantes depois, inquieto, ajoelhou-se na cama e, apoiado no travesseiro,
observou a mulher de esguelha. Raíssa, imóvel, continuava a contemplar o viajante. Suas faces estavam mais pálidas e em seu olhar brilhava uma estranha luz. O chantre gemeu, deixou-se escorregar da cama e, aproximando-se do homem adormecido, colocou-lhe um lenço no rosto. — Por que estás fazendo isso? Perguntou a mulher. — Para que a luz não bata em seus olhos. — Então é melhor apagar tudo. Savelli fixou-a, cheio de suspeitas. Esticou os lábios em direção à lâmpada. Deteve-se, porém, e cruzou os braços, exclamando: — É uma astúcia diabólica! Não existem criaturas mais ardilosas do que as da espécie feminina. — Ah, basta! Demônio de batina! Sibilou a mulher, crispada de raiva. — Não perdes por esperar! E, acomodando-se melhor, recomeçou sua contemplação do jovem hóspede. Não importava que seu rosto estivesse coberto. Isso a interessava muito menos do que a visão geral, o conjunto, a novidade e a juventude do homem adormecido. Um peito largo e forte, belas mãos finas e musculosas, pernas rígidas e muito mais atraentes do que as gâmbias de Savelli. Não havia comparação. — Posso ser o diabo de batina, disse Savelli ao cabo de alguns instantes. — Mas eles não têm o direito de vir dormir aqui. Sim, não têm o direito. O serviço deles é dever de Estado. E nós seremos responsáveis também se permitirmos que percam o horário. Quando se transporta a mala postal, deve-se fazê-la chegar a seu destino. E não tem o direito de dormir. — Ei, tu aí! Gritou. — Tu aí, cocheiro! Como te chamas? Queres que eu te conduza? Levanta-te! Não está certo dormir quando se tem a responsabilidade da mala postal. Perdeu a paciência. Precipitou-se para o funcionário do correio e puxou-o pela manga. — Ei, doutores! Enquanto se pode andar, o dever é caminhar. Não se pode tanto pior. O que não é certo é ficar dormindo. O jovem abriu os olhos, esticou o corpo, sentou-se sobre o leito improvisado, correu o olhar ainda perturbado pelo quarto e deitou-se novamente. Savelli puxou-o mais uma vez pela manga, martelando as palavras. — Afinal, quando pretendes partir? A mala postal existe para chegar a tempo, não compreendes? Vou mostrar-te o caminho. O jovem entreabriu os olhos. Aquecido, prostrado, amolecido pela doçura do primeiro sono não totalmente desperto, via como, através de um véu, o colo branco, o olhar fixo e úmido de Raíssa. Fechou os olhos e sorriu como se tudo aquilo não passasse de um sonho. Ouviu uma doce voz de mulher. — Como será possível viajar com um tempo desses? Fariam melhor ficar dormindo quanto quiserem. — E a mala? Quem levará a mala? Tu a levarás? Savelli perguntou alarmado. O hóspede abriu os olhos, contemplou as vivas covinhas da mulher, lembrou-se do local em que se encontrava e compreendeu. A ideia de sair pelas gélidas trevas arrepiou-o da cabeça aos pés. Franziu a testa, bocejou. — Bem que ainda podíamos ficar por uns 5 minutos. De qualquer maneira, já chegaremos atrasados. Ouviu-se a voz do cocheiro à porta. — Talvez a gente ainda chegue a tempo. Com um mau tempo assim, o trem deve estar atrasado. O jovem ergueu-se, espreguiçou-se e sem pressa vestiu o casaco. Savelli, vendo que os homens do correio se preparavam para partir, relinchou de satisfação. — Ajude-me aqui! Grita-lhe o cocheiro, procurando levantar um grande saco. O chantre correu em seu auxílio e arrastou os sacos para o pátio. O outro empregado público começou a desdobrar o seu grosso manto. Raíssa olhava seus olhos como se procurasse sondar sua alma.
Pelo menos deviam tomar um pouco de chá. Bem que eu gostaria, respondeu o jovem. Mas já está tudo preparado. É verdade que, de qualquer maneira, já estamos atrasados. Então fique, sussurrou a mulher, olhos baixos, tocando sua manga. O jovem conseguia, enfim, desatar o nó do manto. Indeciso, colocou-o dobrado no braço. Sentia-se arder perto da jovem mulher. Que lindo pescoço! Acariciou-lhe lentamente o pescoço com a ponta dos dedos. Sentindo falta de resistência, tocou suas mãos, seu colo, seus ombros. Como és bela! Fique mais um pouco para tomar um chá. Ouviu-se de fora a voz do cocheiro. O que estás fazendo com esse saco, seu cara de arroz cozido com melaço? Coloca atravessado! Fique, dizia a mulher. Veja como a tempestade está rugindo. Ainda não completamente desperto, não podendo resistir ao apelo amolecedor de um sono sadio, o jovem foi subitamente tomado pelo desejo da mulher próxima, esquecendo os sacos de cartas, os 3 correios, todas as coisas do mundo. Assustado como se quisesse fugir ou ocultar-se, voltou as costas à porta, abraçou a mulher pela cintura e já se debruçava sobre a pequena lâmpada para extingui-la, quando ouviu o ruído de botas no corredor e o cocheiro apareceu. Atrás dele, Savelli olhava-o. Deixou cair rapidamente os braços, hesitante. Tudo pronto, disse o cocheiro. Por um segundo ficou imóvel. Depois balançou a cabeça e, completamente desperto, seguiu o cocheiro. Raíssa ficou só. Vamos, sobe, mostra-nos o caminho, ouviu ela. Uma campainha começou a tocar preguiçosamente. Depois outra, e os sons foram encadeando-se suavemente. Distanciaram-se. Quando, pouco a pouco, extinguiram-se, a mulher do chantre ergueu-se e pôs-se a andar nervosamente. Muito pálida de início, enrubesceu. Seu rosto convulsionou-se de ódio. Sua respiração ofegava. Seus olhos brilharam num lampejo de irritação selvagem e cruel. Andando como se estivesse presa em uma gaiola, lembrava um tigre espicaçado com ferro em brasa. Deteve-se um instante, lançando um rápido olhar sobre o alojamento. O leito ocupava quase a metade do compartimento. Alongava-se na extensão da parede com o seu colchão sujo, seus travesseiros duros e cinzentos, suas cobertas feitas de trapos. Formava um amontoado informe, muito semelhante à cara do chantre quando cedia ao desejo de se empomadar. Do leito até a porta que dava para o corredor frio, avultava a lareira com seus esfregões e suas panelas suspensas. Tudo, sem excluir Savelli, apresentava-se no superlativo da imundície. Dentro do ambiente esfumaçado no qual parecia estranho ver-se o pescoço alvo e a pele macia e fina da mulher. Raíssa correu à cama, estendeu a mão como se quisesse dispersar, pisar aos pés, reduzir a pó tudo aquilo. Mas, apavorada ao contato de toda aquela imundície, recuou e começou a andar. Quando, 2 horas depois, Savelli voltou, coberto de neve e extenuado, já a encontrou deitada. Seus olhos permaneciam fechados, mas, pela leve palpitação de seu rosto, o chantre adivinhou que não dormia. Não pôde privar-se de feri-la, de ofendê-la, embora, em todo o trajeto de volta, tivesse prometido a si próprio nada dizer-lhe até o dia seguinte, e não tocá-la. De nada serviram tuas feitiçarias! Ele se foi! Falava com uma ironia malévola. Raíssa, no entanto, calava-se. Somente seu queixo tremia. Savelli despiu-se lentamente, passou por cima do corpo da mulher e deitou-se bem junto à parede.
Encolheu-se murmurando. Explicarei tudo amanhã ao padre Nicodim. Contarei à mulher que tu és. Ela se voltou bruscamente. Seus olhos faiscavam. Podes ficar com a casa, mas vais procurar outra mulher na floresta. Não sou a mulher que mereces. Ah, como seria bom que estourasses de uma vez. Que grosseiro, que vagabundo caiu-me em cima. Deus me perdoe. É o que sinto. Vamos, vamos, dorme. Sou muito desgraçada, disse soluçando a mulher. Se não tivesses aparecido, talvez eu me casasse com um negociante ou com um nobre. Se meu marido fosse outro, eu o amaria agora. Por que a neve não te sepultou de uma vez? Por que não ficaste congelado na estrada, Herodes? Chorou longamente. Por fim, suspirou bem fundo e acalmou-se. A tormenta crescia cada vez mais além da janela. Na lareira, na chaminé, do outro lado das paredes, alguma coisa chorava. E a Savelli parecia que tal choro era dentro dele próprio e perto de seus ouvidos. Naquela noite, ficou definitivamente convencido da verdade de suas suspeitas em relação à mulher. Não duvidava mais de que, com a ajuda do maligno, ela dispusesse das tempestades e das troicas do correio. Não duvidava. E como para aumentar seu sofrimento, esse poder sobrenatural, esse mistério, essa força selvagem, davam à mulher deitada a seu lado um fascínio especial, incompreensível mesmo, que nunca percebera antes. Sem que se desse conta, ele a poetizara, e parecia que se tornava agora ainda mais branca, mais suave, mais distante. Feiticeira! Exclamou ele com raiva. Fora, sua nojenta! No entanto, na suposição de que já acalmada ela começasse a respirar regularmente, tocou-lhe a nuca com os dedos e tomou nas mãos sua pesada trança. Ela não o sentiu, mas, audacioso, acariciou-lhe o pescoço. Deixa-me! Gritou a mulher. E com os cotovelos bateu-lhe tão fortemente no nariz que centelhas cegaram seus olhos por instantes. A dor do chantre acalmou-se logo. Mas seu suplício continuou.